Bom dia, sejam bem-vindos. Mais um episódio de Liderança na Prática. Aqui eu falo como você para de perder oportunidades de promoção. Eu sou o Sérgio Oias, eu sou especialista em liderança. E o tema de hoje: para ser promovido eu tenho que trabalhar mais? Pois é, esse tema foi extraído de um questionamento que nós fizemos, uma pesquisa que nós fizemos, onde a gente conseguiu apurar as principais dores, as principais preocupações das pessoas que buscam liderança, buscam crescer na carreira, buscam aquela sonhada promoção. Então, assim, antes, deixa eu avisar para vocês, a gente está transmitindo ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. Ok? Então, vamos lá. Repetindo, o tema de hoje é: para ser promovido, eu preciso trabalhar mais? Sim. A resposta é sim. Você precisa trabalhar mais. Porém, não é só trabalhar em quantidade. Você precisa ter mais qualidade no seu trabalho. Se acha que eu vou dizer que não precisa trabalhar tanto, você se enganou. Tá? Não é isso que eu vou dizer hoje para você. Eu vou confirmar a sua dúvida que você precisa trabalhar mais. Mais e com mais qualidade. Veja, você precisa dar mais resultado e você precisa ter mais visibilidade do seu trabalho. É desta maneira que você vai conquistar o reconhecimento profissional e depois a promoção. E as promoções na sua carreira, elas aparecerão de acordo com os resultados que você entrega. Por isso, sim, você precisa trabalhar mais. Deixa eu seguir aqui no conteúdo que eu preparei para vocês. Bom, hoje eu vou tirar de vez a dúvida sobre trabalhar mais e trazer mais oportunidade. Tá? Olha só, gente, o resultado ele é diretamente proporcional ao esforço. Vou repetir. O resultado é diretamente proporcional ao esforço, mas ao esforço qualificado. O que eu quero dizer esforço qualificado? Esforço de qualquer jeito não funciona. Você simplesmente... vamos ver um exemplo bem simples. Você precisa fazer um buraco para fazer uma piscina no fundo da sua casa. E aí você começa a cavar. Ótimo. Então você cava a terra e vai jogando ali do lado. Cava a terra e vai jogando ali do lado. Só que a piscina é grande. Quando você percebe, onde você jogou a terra também deveria ser buraco. Então aí você vai lá agora e começa a retirar aquela terra e cavar e jogar para o outro lado. E jogar para o outro lado. Quando você olha, você acabou tapando aquele buraco que você tinha acabado de fazer. O que eu quero dizer é o seguinte: esforço por esforço não funciona. Ah, mas eu vou correr muito. Tá, mas se for para o lado errado, não funciona. Eu fiz 3 gols no jogo. Sim, mas foram contra. Não funciona. Tem uma explicação no livro do professor Covey, Stephen Covey, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Quando ele fala o seguinte, ele fala que a diferença entre eficiência e eficácia. Veja, você tem um encarregado de uma obra e ele precisa tirar as árvores de um bosque. Sim, foi autorizado,
vai ter reflorestamento em outra área, vai ter a compensação ambiental, mas foi autorizada uma obra e ele precisa tirar as árvores daquele bosque. Ele é extremamente eficiente. Ele consegue, em 3 dias, retirar todas as árvores do bosque. Era um trabalho que estava previsto para 10 dias, e ele consegue, com a equipe dele, fazer em 3 dias. Ele foi extremamente eficiente. Tanto é que o supervisor, ele ficou de passar no 5º dia, na metade do tempo, para ver como é que estava o trabalho. E quando o supervisor passou, o trabalho estava pronto. Que pena. Aí o supervisor avisou: gente, esse é o bosque errado. Como assim? Esse é o bosque errado. É o bosque ali do lado. Ó. Vocês tiraram as árvores do bosque errado. Então, veja, a pessoa foi eficiente, mas não foi eficaz. Você fazer a coisa do jeito certo é ser eficiente. Mas do jeito certo, a coisa certa, é ser eficaz. Isso tem a ver com esforço, isso tem a ver com trabalho. O seu trabalho precisa ter qualidade e precisa entregar resultado. Nossa, olha, eu digitei tudo isso aqui em 1 hora. Poxa, que ótimo. Mas não precisava digitar. Você podia escanear esses documentos. Oi? Tem um filme que conta a vida do Tim Maia. E tem um pedaço do filme que eu gosto muito. Inclusive, quem representa, nessa fase do filme, quem está representando o papel do Tim Maia é o Babu, que foi do BBB. Aliás, ele faz muito bem. E tem um trecho, esse trecho do filme, que conta a vida do Tim Maia, ele fala o seguinte, né? Ele mostra o seguinte: o Tim Maia, quando ganhou dinheiro, ele foi lá e construiu uma casa enorme. Ele comprou um lote de terreno num condomínio e foi lá e botou uma grana e construiu uma mansão. Uma bela casa. E para inaugurar a casa, o que ele fez? Ele foi e fez uma festa. Ele fez uma festa, chamou os amigos para inaugurar a casa. Pois bem, uma certa hora lá da madrugada, chegou a polícia, ele foi lá ver o que era, falou: Ih, será que já é barulho? Mas nem tem vizinho. Eu fui o primeiro que construiu aqui nesse condomínio. E chega a polícia, chega com um mandato de segurança, e aí ele volta para a galera: galera, é o seguinte, vamos aproveitar bem a festa, que eu vou ter que derrubar a casa. Eu construí no lote errado. Ele construiu a casa no lote errado. Então, é sobre isso que eu estou falando. Você fazer o seu trabalho, fazer por fazer, fazer de qualquer jeito, se esforçar muito, mas não entregar o resultado desejado, não adianta. Não adianta ser só eficiente, você tem que ser eficaz. Por isso que o tema hoje é se para ser promovido eu tenho que trabalhar mais. Sim, para ser promovido você tem que trabalhar mais, mas você tem que trabalhar melhor. Não é só a quantidade, é a qualidade. Então eu vou repetir, gente, aqui essa frase que acho que explica muito bem. O resultado é diretamente proporcional ao esforço qualificado. Fala mais uma vez. O resultado é diretamente proporcional ao esforço qualificado. Um esforço com qualidade, uma coisa que foi pensada, planejada e agora é executado. Tá? Não adianta sair fazendo as coisas de qualquer jeito. Não vai dar resultado. Bom, eu tenho alguns exemplos para vocês de pessoas que se esforçaram muito. No esporte, talvez você já tenha ouvido falar do Zico. Claro que o Pelé é o nosso jogador melhor do mundo, melhor de todos os tempos. O Pelé tinha muito talento, muito talento. Mas o Zico,
O Zico era um garoto que tinha talento, mas precisava ser trabalhado um pouco mais esse talento dele. Ele não tinha o mesmo porte físico que tinha o Pelé. O Zico era fraquinho, então fizeram um trabalho para ele criar musculatura, para ele aguentar carga do adversário, né? Pancada do adversário, porque ele era atacante. E ele treinava muito. O Zico, o pessoal falava o seguinte: cada vez que tinha uma falta perto da grande área, era gol. Para o Zico era como se fosse pênalti. Dificilmente ele perdia um gol de falta. Uma coisa que hoje em dia nós não temos mais no nosso futebol. A gente tem poucas pessoas, poucos jogadores hoje que cobram falta como o Zico cobrava. E aí, gente, por que o Zico era tão bom cobrando falta? Porque quando terminava o treinamento, ele ficava lá treinando falta. Ele ficava treinando. O resultado é diretamente proporcional ao esforço qualificado. Ele recebia orientação, fazia o treino direito e o resultado aparecia. No esporte, a gente ainda tem outros dois do basquete que vivem falando isso. O Oscar e a Hortência, que quando terminavam os treinos, eles ficavam lá fazendo arremesso. Por isso que eles eram tão bons, porque eles tinham um esforço maior que o dos outros. E um esforço qualificado, planejado. O Oscar recentemente deu aí a entrevista falando que enquanto ele não acertasse 20 lances livres seguidos, direto, sem errar, ele não saía da quadra. Então, às vezes, ele estava lá 19 e o 20º errava. Começava de novo. 1, 2. Olha a paciência do cidadão. E aí, depois, ele é chamado de mão santa, né? Eu já falei isso na outra live, o exemplo do Cortella. O Cortella falando que ele não sabe se ele se sente elogiado ou se ele se sente menosprezado quando as pessoas falam que ele tem o dom da oratória. E ele fala isso num vídeo que ele tem na internet, que foi extraído de uma palestra, onde as pessoas falam que eu tenho o dom da oratória. Ele fala, gente, eu não sei se eu me sinto... Então, o Cortella, ele fala isso, de que falam que ele tem o dom da oratória. E aí ele fala assim, poxa, eu fiz 2 faculdades, 2 mestrados, uma pós, um doutorado, fiz uma série de cursos, ensaio, treino as minhas palestras para a pessoa falar que eu tenho dom. É como se estivesse jogando fora todo o meu esforço. Entendeu? O esforço. E o esforço qualificado. Ele buscou um planejamento para atingir o resultado. Tanto que hoje o Cortella é o nosso, se não o maior, um dos maiores filósofos, pensadores vivos que a gente tem aqui no Brasil. E um grande palestrante, com muitos livros publicados, mas, segundo ele, derivado do esforço. Bom, algumas objeções que eu já ouvi, né? A gente trabalha e ninguém reconhece. Olha, isso não é verdade. Tá? A gente trabalha e ninguém reconhece? Não, isso não é verdade. Eu faço só o necessário. Péssimo isso, né? Porque, veja bem, e aí tem uma outra que eu anotei aqui. Primeiro paga que depois eu faço. Olha só, gente. Você é contratado para trabalhar, então veja, a parte jurídica está resolvida, né? Como assim resolvido, Sérgio? Está resolvido. Existe um contrato de trabalho, existe uma lei trabalhista, onde você foi contratado para desempenhar determinada tarefa e para receber determinada remuneração. Não é isso? Ótimo. Você vai fazer estritamente aquilo ao qual você foi contratado. Então, juridicamente, você está correto. E a empresa vai pagar estritamente aquela remuneração que está combinado. Então, juridicamente, também está resolvido. Mas ninguém reconhece, não estão me promovendo. Está escrito isso no contrato? Que você será promovido? Não está. Veja,
Se você só faz o que está no contrato, você está dando direito à empresa a fazer a mesma coisa. Ela só faz também o que está no contrato. Você trabalha e ela paga. Você trabalha e ela paga. E se você pensar bem, as leis trabalhistas ainda são bem protecionistas para o trabalhador aqui no Brasil. Porque às vezes que você não trabalha ou não trabalha direito, a empresa não tem como não fazer a parte dela, como não pagar. Ela paga. Tem lá os artigos, tem lá as leis protetivas, né? E ela paga. Agora, além de pagar pelo seu trabalho, você quer que ela te promova pelo seu trabalho, o trabalho que ela já está pagando. Não vai acontecer. Ou você trabalha além daquilo que você foi contratado, ou com mais quantidade, ou com mais qualidade, de preferência as duas coisas, ou então não vai ter o reconhecimento e não vai ter a promoção que você está esperando. Eu vou falar de novo, gente. Trabalhar de qualquer jeito não funciona. Tá? Retrabalho não funciona. Nossa, eu fiz tudo errado. Não, não tem problema, chefe. Olha, eu fiz errado, mas eu venho no domingo, ou eu fico até mais tarde, eu faço tudo de novo, tá? Beleza, vou bater aqui meu cartão, o senhor paga a hora extra. Ei! Isso acontece o tempo todo em todas as empresas. A pessoa faz um trabalho, comete um erro, comete uma falha, aí ela precisa ficar além do horário para fazer de novo, e a empresa tem que pagar de novo. Paga pelo retrabalho. Aí você acha que esta pessoa, em algum momento, vai ser promovida? Uma vez um candidato, eu nem tinha empresa ainda, eu era diretor de uma empresa, e veio um candidato, e acho que ele percebeu que ele não estava indo muito bem na entrevista, e aí ele lançou uma cartada certeira. Ele virou para mim e falou assim, olha, eu me ofereço para trabalhar 3 meses de graça. Não precisa me pagar. Eu trabalho 3 meses de graça. E aí, se vocês gostarem do meu trabalho, aí vocês me contratam. Tudo bem? Eu achei aquilo bem audacioso, né? E achei que, assim, de muita confiança que ele tinha. E contratei a pessoa, né? Não deixei 3 meses de graça. Até porque a legislação não permite. Mas eu contratei a pessoa, porque ele fez a oferta. E ele foi bem audacioso. Me contrate que eu trabalho 3 meses de graça. Eu falei, poxa, essa pessoa quer muito trabalhar. Então venha. Porque a gente tem que contratar por atitude, né? As promoções a gente promove por atitude também. E, de novo, mais uma vez vou repetir o tema da live de hoje. Eu preciso trabalhar mais para ser promovido? E a resposta é sim. Você precisa trabalhar mais e com mais qualidade. Trabalhar de qualquer jeito não adianta. Bom, você precisa entender o que esperam de você. Muitas empresas têm dificuldade de explicar, quando contratam, o que esperam de você. Tem empresa que nem tem definido uma descrição de cargo e função, que nem entrega para você a sua definição de cargo e função. Então, você precisa, quando não recebe essa informação, perguntar. Pergunte. Quais são as minhas responsabilidades? Quais são as minhas atribuições? O que vocês esperam de mim? Qual é o resultado que eu tenho que entregar? E aí, sabendo do que esperam de você, você começa a entregar, se prepara, trabalhe bem, trabalhe bastante, entregue o que esperam de você e entregue o algo mais. O algo mais. Tem uma piadinha
que eu vivo repetindo, porque eu acho bem legal. Você deve conhecer essa pessoa. Você com certeza conhece essa pessoa. Sabe aquela pessoa que no trabalho, quando ela chega, porque todo mundo dá bom dia, né? Aí a pessoa quando chega, e essa pessoa especificamente, quando vão cumprimentar ela, começam assim: bom dia, babão. Bom dia, puxa-saco. Bom dia, trouxa. Por quê? Essa é aquela pessoa que às vezes nem faz horário de almoço, ou faz menos. Ele chega antes, ele sai depois, ele nunca fica exigindo da empresa remuneração pelo trabalho que ele faz a mais. Ele é voluntário para tudo. Tudo que se fala de extra, ele se apresenta como voluntário. Então, as empresas falam para ele o quê? Desculpa, a empresa não, os colegas de trabalho, quando cumprimentam, bom dia, trouxa, bom dia, baba-ovo, bom dia, puxa-saco, bom dia, Caxias. Você conhece uma pessoa assim? Então, o que vai acontecer com essa pessoa? O tempo vai passar e um dia vão cumprimentar ele diferente. Vai ter o dia que ele vai chegar e vão cumprimentar ele assim: bom dia, chefe. Porque é ele que vai ser promovido. É ele que será promovido. Eu lembro de uma palestra do Bill Gates, que ele estava falando para alunos do ensino médio nos Estados Unidos. Eles têm uma outra classificação lá, né? E aí ele estava falando: olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Foge do assunto da minha palestra, mas eu sou obrigado a falar, eu preciso falar para vocês. Pare de encher o saco dos nerds. Não faça bullying com os nerds. Eles são seus chefes do futuro. E Bill Gates tinha razão. Sabe, aquela criança nerd que estuda mais, que se prepara mais, ela será seu chefe. Bill Gates tinha razão. Essas pessoas que você chama de puxa-saco, baba-ovo, Caxias, vai ser seu chefe. Então é bom você se espelhar nele, tá? Ele é o exemplo. Ok? Veja, sempre entregue o algo mais. Surpreenda o seu superior com a qualidade do seu trabalho. E seja proativo. Qual a diferença de proativo e de reativo? O proativo age antes, o reativo age depois. Então você tem lá algumas pessoas que, quando você pede alguma coisa, a pessoa corre fazer. Mas você tem uma outra qualidade de membro da sua equipe, que é o proativo, que antes de você pedir, ele já se ofereceu ou até ele já fez. A gente tem um exemplo atualmente na família, que é o marido da minha sobrinha, que é o Júlio. Ô, Júlio, se você ouvir isso aqui, desculpa, tá? Mas é exemplo positivo. Então, é o marido da Soraya, é o Júlio. O Júlio é o tipo de pessoa... Eu fico imaginando que no trabalho... Bom, por isso que ele é chefe, é líder, e gostam tanto dele na empresa, porque ele deve ser lá na empresa como ele é na vida pessoal. Eu não conheço ele profissionalmente, eu conheço ele só na vida pessoal, né? Ele é o marido da minha sobrinha, a gente se encontra, agora fazia muito tempo que não se encontrava, a gente se encontrou semana passada, depois de 7 meses, né? Por causa de pandemia, essas coisas e tal. Mas olha o perfil do Júlio. O Júlio é uma pessoa que está assim, se você está aqui do lado, se você espirrar, quando você olha do lado, o Júlio já está com o lencinho de papel te oferecendo. Olha, eu trouxe aqui um lencinho para você, né? Se você falar assim, nossa, tá falando de comida, de repente você fala, tinha um doce na padaria tal. No dia seguinte ele foi lá na padaria e trouxe. Olha, eu escutei você falando, eu trouxe esse doce aqui para você, né? Aí se você comenta, né, nossa, não sei o que, a torneira estava vazando, quando você vai lá não está mais, ele consertou. É um cara extremamente prestativo.
ele é excessivamente prestativo. Mas, se ele é assim no trabalho, com certeza ele está tendo todo tipo de reconhecimento, porque ele é o proativo. É o exemplo da pessoa que não espera acontecer para reagir. Ele antevê a situação e vai lá e resolve. Já teve situação onde a gente começa a falar assim, poxa, vamos buscar um pãozinho para tomar um café e tal. Ah, beleza, alguém quer mais alguma coisa? Não sei o quê. E aí, quem no meu carro? Quem não sei o quê? Quando a gente vê, ué, cadê o Júlio? Ele já foi. Ele nem esperou aquela, sabe aquela discussãozinha ali? Quem vai, quem não vai, o que pega? Ele já foi. Então é isso, gente. Você, para ser promovido, não basta trabalhar mais, tem que trabalhar com mais qualidade. Você tem que entregar resultado. Então, eu vou repetir aqui uma estratégia para você ter o reconhecimento profissional e depois a sua promoção. Tá? Entregue sempre o algo mais. Surpreenda com a sua qualidade e seja proativo. Eu costumo falar para as pessoas, eu dou um exemplo de uma conversa que eu tive com a minha filha, quando acho que a chefe dela saiu de férias, ela comentou, né? Nossa, pai, eu vou acumular aqui os trabalhos. Eu falei, filha, não recuse trabalho, nunca, não recuse. Ela, não, pai, eu sei e tal. E aí, depois disso, parece que ela recebeu um elogio, porque ela, nas férias de alguém, não sei direito se foi chefe ou não, ela acabou acumulando tarefas e aí foi elogiada. E passou um tempo, ela teve um reconhecimento, ela teve um aumento salarial, uma promoção. Isso é uma prova. Isso é mais uma prova de que pessoas que entregam algo mais, que entregam com mais qualidade, que são proativas, têm reconhecimento profissional e recebem a sua promoção. Sérgio, ok, você me convenceu. Eu vou trabalhar mais e melhor. E vou ficar aqui esperando a minha promoção. Mas o que eu faço de diferente? Como que eu começo essa mudança? Mudança de hábito é uma coisa complicada para o ser humano. O ser humano não gosta de sair da zona de conforto, né? Então, eu vou dar a dica para você. Comece trabalhando com alguma coisa que você goste de fazer e que você saiba fazer. Porque quando você trabalha com alguma coisa que você gosta, que você sabe, muito provavelmente você é competente naquilo. Sendo competente, você vai fazer com gosto, significa que você não vai ficar ali contando as horas. Eu lembro de um cliente meu, um grande empresário, é meu cliente hoje ainda, meu cliente há 20 anos. Eu aprendo muito com ele. E aí ele falando que ele abriu uma empresa nos Estados Unidos. E ficou lá um tempo, tal, aí ele voltou contando as diferenças, né? E ele estava contando principalmente as diferenças do trabalho que é entregue pelas pessoas. Ele está falando que as pessoas lá nos Estados Unidos geralmente são mais preparadas porque estudaram mais, fizeram mais cursos, têm um conhecimento maior. Mas ele falou que a atitude é péssima. Aí ele falou assim, gente, vocês não acreditam. Dá 18 horas, cai a caneta na mão. Eles estão contando ali os segundinhos, olhando no relógio. Deu 18:00, cai a caneta, acabou, tchau, 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 e sai todo mundo, quando olha, não tem mais ninguém. A pessoa está ali esperando terminar o horário para ir embora. Bom, quando você trabalha em alguma coisa que você gosta, você às vezes até esquece. Você não fica com essa ansiedade de ir embora. A não ser um dia que você tem um compromisso, alguma coisa assim, mas não tem essa ansiedade. Eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Na minha empresa, algumas vezes, já faz bastante, já faz alguns anos que eu não fico presencial na empresa. A minha equipe é tão boa que eu não preciso estar lá presencial. Eu deleguei a maioria das minhas responsabilidades, das minhas tarefas. E eu não fico, não é só por causa da pandemia, não. Antes eu já estava assim, eu não fico presencial. Mas no período que eu ficava lá presencial, várias vezes eu chamava a pessoa e falava, vai embora. Já deu seu horário, você não vai embora? Ah, não, eu estou só olhando mais um negocinho aqui. Ah, só vai ver. Aquilo, talvez a pessoa nem tenha percebido.
Mas a minha percepção sobre aquilo era o quê? Poxa, ela está no lugar que ela gosta. Ela gosta de estar aqui, ela gosta do que está fazendo. Porque vinha no dia seguinte a mesma coisa. Eu falava, vai embora, gente. Está na hora, já deu o horário, vai embora. Ah, não, já vou. Eu vou só ver mais não sei o quê. Aí enrola, aí depois encosta em um que está no horário de sair também, aí vão tomar um café e fica conversando, fica lá 30, 40 minutos, 1 hora a mais, e não vai para casa e fica lá na empresa. Eu lembro de alguns momentos que eu ia na empresa de final de semana, de domingo ou de feriado, por algum motivo eu passava lá, e domingo e feriado tem plantão, e eu lembro que eu ia na empresa e às vezes tinha outras pessoas lá. Além das pessoas que estavam escaladas, tinha outras. Ah, a gente combinou, a gente veio aqui. Eu lembro uma vez que eles combinaram, acho que foi um período que a gente estava sem auxiliar de limpeza, elas combinaram e foram lá e lavaram os vidros, lavaram as janelas, fizeram um mutirão lá, combinaram. Aí, sei lá, umas levaram comida, outras levaram bebida, ficaram lá. Também já vi gente combinar de ir assistir jogo na empresa. E isso me deixa muito satisfeito e muito orgulhoso. Porque eu, quando fui empregado, eu não consegui isso. Eu não consegui ter algum lugar que eu trabalhava que eu tinha vontade de ir lá fora do meu horário de trabalho. Então, isso é uma das coisas que eu acho que a gente conseguiu lá na AG, na empresa. Ter um ambiente de trabalho legal que a pessoa gosta. Às vezes passa lá esse funcionário, passa lá, passei aqui, vim bater um papo, dar um oi, né? Então, acho que o ambiente lá de trabalho é legal. E significa que as pessoas gostam do que fazem. Então, assim, quando você trabalha alguma coisa que você gosta, que você sabe fazer, esse é o bom começo. Na verdade, todo mundo deveria só começar a trabalhar depois que for competente em alguma coisa. É que a necessidade nos obriga a trabalhar em outras coisas, não é? É a necessidade que faz a gente trabalhar antes. Mas o ideal era você primeiro tornar-se competente em alguma coisa para depois começar a trabalhar, porque aí o seu crescimento profissional seria mais rápido e mais fácil. Né? Bom, gente, já estourei aqui os 30 minutos de live, que eu sempre prometo. Então, repetindo, o tema de hoje foi: preciso trabalhar mais para ser promovido? E a resposta é sim, porém não é trabalhar de qualquer jeito. E a frase mais importante da live de hoje, do conteúdo de hoje, é: o resultado é diretamente proporcional ao esforço qualificado. Não dá para ter esforço de qualquer jeito. Pensa, planeja e depois executa. Vou repetir. O resultado é diretamente proporcional ao esforço qualificado. Ok? Espero que tenha deixado aqui algumas dicas boas para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.